Boa noite. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A convidada especial de hoje é a Procuradora Municipal, doutora Simone da Rocha Custódio, que falará sobre mudanças constitucionais na Previdência dos Servidores e a reforma de Porto Alegre. O artigo da semana, publicado no site e no blog do IARGS, é da diretora adjunta do Departamento de Direito da Energia, doutora Viviane Lanes, sobre o tema A Sustentabilidade na Lei das Estatais. E o artigo da próxima semana vai ser elaborado pela advogada e especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, a doutora Paula Triquez, abordando o tema Fibromialgia e Perícia Médica. Todos os artigos estão postados no blog e no site do IARGS em Estudos Jurídicos. A palestrante da videopalestra do Grupo de Estudos de Direito de Família desta semana é a doutora Elisa Ceruti, advogada especialista em Direito de Família e Direito Internacional. Ela abordou o tema Turismo Reprodutivo e os aspectos práticos da atribuição da filiação. Todas as videopalestras e lives estão postadas no canal do YouTube. Acessem. Continuamos com extensa programação online. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para ativar as notificações. Todo o material integra o acervo online do IARGS. Já vou chamar aqui agora a doutora Simone. Aguardando aqui a doutora Simone. Perfeito, minha querida. Seja muito bem-vinda nesta live. Muito obrigada, Terezinha. Obrigada ao IARGS pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, depois de algum tempo. Muito obrigada pelo É convite, sempre muito verdade. bom. Uma live Boa noite. muito importante, um assunto extenso e bem-vindo a todos os servidores de Porto Alegre. Mas antes de abordarmos o tema, eu vou ler o seu mini currículo. A doutora Simone da Rocha Custódio é advogada, diretora-geral do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores de Porto Alegre, procuradora municipal aposentada. Possui graduação em Direito, especialização em Advocacia Pública e Direito do Estado e Master of Law em Direito e Prática Previdenciária. Aliás, eu quero salientar que no dia 20 de junho, a doutora tomou posse como diretora-geral do Previmpa, Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do município de Porto Alegre. Parabéns, doutora Simone, mais um título. Muito obrigada, Terezinha. A doutora Sulamita esteve lá prestigiando a minha posse, fiquei muito feliz com a presença dela. E o Previmpa, para mim, ele faz parte da minha história, né, dentro do município de Porto Alegre. Como tu falasses, eu sou procuradora aposentada do município, mas tenho uma relação muito forte com o Departamento de Previdência, porque atuei lá por muitos anos na coordenação da Procuradoria do Departamento, fui também no início da instituição, lá do Departamento em 2001, a diretora previdenciária ali num período interino, a gente organizou. Então, para mim, estar de volta no Previmpa, eu me sinto em casa. E é uma matéria que eu estudo, é uma matéria que eu gosto, então estou bem feliz com esse retorno. Muito obrigada também ter a oportunidade aqui de falar sobre o tema e a reforma feita em Porto Alegre, né? Então, é uma alegria. Obrigada. Boa noite aos colegas. Vejo aqui alguns colegas. A doutora Andréa Visotto, querida, aposentada do município de Porto Alegre. Alguns outros também, desculpa, não consegui enxergar aqui. Tendo a querida doutora Andréa Visotto, que também já fez live aqui, já participou. Seja muito bem-vinda aqui conosco também.
Então, o tema hoje da live com a doutora Simone é mudanças constitucionais na Previdência dos Servidores e a reforma de Porto Alegre. Antes de mais nada, doutora Simone, qual a vinculação previdenciária dos servidores públicos? Assim. Ótima questão aí, Terezinha, porque isso é uma coisa que, para muitos, assim, para quem trabalha na área, é algo comum, algo tranquilo. Mas para quem não atua, e às vezes até para os próprios servidores, há uma certa confusão em relação à questão da vinculação previdenciária, né? Quando a gente falar aqui em servidor público, nós vamos estar falando do servidor público. Ó, o meu. Só um pouquinho. Mas, enfim, saiu aqui fora a tela que eu tinha de apoio, mas tudo bem, vamos lá. Quer Apagou o tentar computador. colocá-la de novo? Tá Não tem tudo. problema. Não, não, não. É no seu Ah, não. computador? Tranquilo. Travou aqui o computador, eu tinha colocado algumas informações Mas aqui, tenta de novo, não tem problema, a mas gente tranquilo. aguarda. Não, vamos lá. Qualquer coisa eu ligo, não sei, ele, enfim. Quer começar de novo pelo. Não, não, né? Vamos lá. Não, Então, assim, ó, o que que acontece? Quando a gente falar aqui de servidor público, a gente vai estar falando do servidor público detentor de cargo de provimento efetivo, tá? E a eles, né, foi garantido o direito ao regime próprio de previdência. E que regime próprio de previdência é esse? É um regime próprio onde o gestor é o ente ao qual o servidor esteja vinculado, né? Mas existem também os servidores públicos que não possuem regime próprio, que estão vinculados ao regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS. Então, temos muitos servidores públicos vinculados ao regime geral de previdência, administrados pelo INSS. Atualmente, a gente tem cerca de 2.000, um pouco mais de 2.100 regimes próprios de previdência. Então, para um Brasil aí com quase 6.000, né, falando só em verdade. municípios, né, e você veja que não são, né, muitos assim. Então, essa é a vinculação previdenciária, ou regime próprio ou regime geral. Mas hoje a gente vai focar aqui em regime próprio de previdência, que é o regime, né, de previdência dos servidores do município de Porto Alegre. Conseguiu Então, religar o basicamente é computador? isso. Não, não consegui, mas vamos lá. Não consegui ligar. Eu tinha aqui algumas anotações, se por acaso eu não lembrar, eu tinha feito aqui. Deixa eu tentar então ligar aqui. Claro, Eu não sei, tenta. E também vai eu ser uma acho. desculpa para a gente fazer uma nova live. Sabe o que que foi? Ele Ah, ficou sem a bateria. Ele acabou tem que ficando carregar. É. sem a Se bateriazinha quiser aqui. colocar para Não, carregar, ele caiu aqui, ó. Ele caiu a bateriazinha. Eu vou colocar. Ainda bem que são todos meus amigos que estão aqui assistindo. não tem problema. No ao vivo, tudo acontece. Tudo Tudo acontece. acontece. Tudo Quer acontece. ver uma coisa aqui? Não está me dando a possibilidade de ver quem entrou ao vivo. É, Às vezes acontece, olha, no ao vivo, tudo acontece. é verdade. Né? É Mas o verdade. importante é a gente fazer essa live de hoje Isso. Ah, agora já e tá vai ligando. ficar Mas, Terezinha, gravada. a minha memória ainda tá um pouco boa. Vamos lá. Não, mas uma hora ele vai Enquanto isso, a ligar. gente Ele vai ligar. tá Sim, ligando já. Já não tá tem ligando problema. aqui. Então, Era tá só algum vendo? dado, alguma coisa. Ah, Energia ligou. positiva sempre. Mas Algum estava dado, alguma falando sobre a informação. vinculação previdenciária dos servidores públicos. Isso, então é isso. A vinculação previdenciária pode ser essa, né? Não são todos os servidores que possuem regime próprio de previdência. Os servidores do município de Porto Alegre possuem regime próprio, então, quando a gente falar de servidor aqui e da Previdência, a gente vai estar se referindo à Previdência com regime próprio. Certo. Bem, os órgãos gestores da Previdência Pública, Isso, então, doutora. nessa linha, Terezinha, os servidores que possuem regime próprio,
a gestão desse regime de previdência, ela é feita pelo ente, o respectivo ente, né? No caso, o ente municipal de Porto Alegre, né, instituiu uma autarquia para fazer essa gestão. Nem todos os gestores são autarquias, mas ela é feita pelo ente, seja na forma de uma fundação ou mesmo um fundo dentro de uma secretaria. Então, os gestores são esses, né? De regime próprio é o ente. E do regime geral, o gestor da Previdência é o mesmo, né, que para todos os trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, o INSS. Esses são os gestores. Então, naquela linha do que a gente falou, né, da vinculação previdenciária, conforme a vinculação, o ente gestor será pelo próprio ente público, RPPS, ou pelo INSS, ser vinculados a regime geral. Então, basicamente é isso. Sim, deixa eu lhe dizer que a doutora Mariana de Pentela disse que está tentando escrever alguma mensagem e não está aparecendo, está travando. Não sei se as pessoas estão assistindo bem. Até peço à doutora Mariana de Pentela que me diga se tem como ouvir bem, só não dá para escrever mensagens. Ok, não tem problema. Eu vou aproveitar a oportunidade de salientar, registrar, né, que a doutora Sulamita Santos Cabral, que é presidente do IARS, não está agora nos assistindo nesta live, porque está representando o Instituto na sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao desembargador Francisco Rossal de Araújo, que, aliás, foi aluno dela. Então, justificativa muito bem aceita já pela doutora Simone, eu havia falado para ela que a doutora Sulamita está nesse compromisso fora. Isso. Será que todos estão nos ouvindo? É isso que eu quero ver aqui com a doutora Mariana. Olha, a doutora Clara Marisa disse boa noite, a doutora Mariana de Penteler também. Ótimo, vamos seguindo com a live. Não tem problema, por isso que temos amigos aqui para poder ajudar. Isso, doutora Simone. Dúvida, estou à disposição também. Certo. Os amigos vão ajudando aqui nas mensagens. Doutora Simone, a diferença básica entre a diferença entre a previdência básica e a previdência complementar. Então, Terezinha, a previdência básica e a complementar, isso. Tá, muito bem, isso. A previdência básica, ela é aquela previdência que é garantida, né, a todo trabalhador. Porque a previdência, como todos sabem, ela é um direito social garantido na Constituição. Então, mas que previdência é esta? É a previdência básica. É aquela, né, ou paga, né, pelo regime próprio ou pelo regime geral, INSS. Essa é a básica. É aquela que vai garantir, digamos, a subsistência, né, no posterior, seja eventos de doença, enfim, na aposentadoria. Essa é a chamada previdência básica, é aquela a que todo trabalhador tem direito. Hoje a gente tem ouvido falar muito em previdência complementar, Terezinha, por conta da obrigatoriedade, realmente, de implantação. Então, a previdência complementar, diferentemente da previdência básica, ela é opcional, ela é voluntária. A previdência básica, ela é obrigatória. O trabalhador não opta, o empregador não opta, o servidor não opta e o ente, enfim, não opta. Eles são obrigados a contribuir. Por quê? Porque é a previdência básica. Agora, a previdência complementar, ela é sempre, sempre facultativa. Não há nunca a obrigatoriedade de aderir. Ela vem no sentido de, como o próprio nome diz, complementar, né? A básica, complemento da previdência básica, de acordo com a opção feita pelo servidor ou pelo trabalhador que adere facultativamente. E aí também, dependendo, né, da situação, com uma contribuição do empregador ou do próprio ente, né, a previdência complementar. Então, é uma reserva à parte, mas sempre facultativa, sempre opcional, diferente da básica. Então, esta é a diferença, assim,
né, em termos assim bem práticos e bem resumidos, né, no sentido do conceito básico mesmo, né, essa é a diferença. Mas é uma diferença bem importante, né, até porque a gente tem ouvido muito falar da previdência complementar. Então, ela vem, assim, nesse sentido, é sempre facultativa, né? Certo. E ela Doutora vem Simone, até, sim. isso, e até na iniciativa privada, enfim, muitos, né, optam aí em fazer as previdências privadas, mas para manter padrão de vida, né? Na nossa área, nos advogados, os médicos, eles têm muito esse hábito, né? Até porque, se não for assim, o rendimento posterior, né? A, a parada, né? Do exercício da atividade, ou mesmo em casos, né? De infortúnios e doenças e tudo mais, o rendimento cai muito porque o INSS ele tem um teto para pagamento, né, do benefício. Assim como o regime próprio também vai ter, e já tem em algumas hipóteses. Mas a gente fala mais lá adiante para não te Claro. tumultuar aqui nas tuas questões aí. Vou registrar também aqui a presença virtual do Dr. Cassiano Santos Cabral, que também está nos assistindo. Ana Amélia Prates também está aqui, doutora Mariana de Penteler, Clara Marisa. E agora eu vou lhe perguntar sobre as alterações nas regras constitucionais. O Pois é, que Terezinha, permanece, o que modificou, quais as alterações? exato. A gente teve uma modificação aí bem importante, bem abrangente, que foi a reforma ocorrida por meio da emenda constitucional 103, ela é lá de novembro de 2019. Tá? Ela modificou o sistema de previdência tanto para servidores públicos, né, vinculados a regime próprio, quanto para trabalhadores e servidores vinculados ao regime geral de previdência, e trouxe mudanças substanciais. Em relação às mudanças assim, no servidor, para o servidor público de regime próprio, e aqui também, até dependendo da situação, até de regime geral em algumas hipóteses, né? Mas principalmente para o servidor público, foi a desconstitucionalização das regras para servidores estaduais e municipais. E o que é isso, né? Quando a emenda constitucional ela trouxe dispositivos sobre as regras de benefícios para os servidores, ela trouxe somente para os servidores da União, de uma forma geral. Alguns dispositivos se aplicam, né? Até depois eu posso exemplificar. Mas a mudança mais significativa foi essa. E isso levou a que estados, né, e municípios partissem, então, para as suas reformas próprias, em seus entes, né? Mas que reformas são essas, né? Bom, essas reformas, ainda que não tenha uma obrigatoriedade de se usar as mesmas regras dos servidores da União, né? Em muitas situações, eu te digo que a grande maioria usou. Por quê? Porque mudanças em previdência, né, elas devem ser feitas com base, com fundamento, né, em cálculos atoriais, é uma técnica, em verificação da massa, né, não há essa liberdade. Então, na medida em que existe, né, essa necessidade de reforma para que a Previdência seja sustentável, dê conta, né, de pagar seus benefícios, e mais também de algumas outras situações, né, houve, então, essa utilização em muitas das regras da União, né, para os servidores. Mas isto foi assim a principal modificação, a não obrigatoriedade em muitas situações. Em algumas hipóteses, não, né, se manteve um regulamento uniforme, mas a única aposentadoria
que ela se manteve com uma regra uniforme para todos os servidores públicos foi o da aposentadoria compulsória por idade, aos 75 anos. Essa ficou. Mas as aposentadorias voluntárias, né, seja por idade, ali, por idade não, mas por idade de contribuição combinado, né, e isso é algo também que vem como uma obrigatoriedade. Ah, eu não vou exigir idade no seu ente? Não, tem que ser exigido. O que pode é ter um regulamento distinto, mas a idade ela é obrigatória. Assim como os tempos, né? O tempo de contribuição, o tempo no cargo, o tempo no serviço público. Tá? Também outros tipos de aposentadoria voluntárias que temos, né, os servidores públicos, e que há uma certa liberdade, mas também não de forma absoluta, as aposentadorias para servidores que estão expostos a agentes nocivos, servidores com deficiência, né? E professores, né? Essas são aposentadorias, digamos assim, especiais, tá? Isso de um modo geral. Depois também posso trazer ali como é que ficou, né? Porto Alegre. Até tinha feito algumas anotaçõezinhas aqui, mas eu acho que basicamente, assim, em termos, né, de resgatar? Conseguiu resgatar consegui o seu aqui. computador? Ah, que bom, Isso, tá Em vendo? termos Coisa de boa. regramento, consegui. Em termos de regramentos, né, seria isso, né? E claro, de uma forma geral, em termos macro da Constituição Federal, evidentemente permanece ali a obrigatoriedade, não tinha como ser diferente, né, de caráter contributivo e solidário, né, enfim, da previdência social. E quando a gente fala social, que social é essa? Bom, do grupo social. No caso da Previdência de Porto Alegre, dos servidores detentores de cargo efetivo do município de Porto Alegre, é a sociedade, digamos assim, envolvida nessa previdência. Então, é essa massa de servidores, de aposentados e de pensionistas que são verificadas para que, então, o regramento ele esteja de acordo, ele esteja de conformidade de dar conta de pagar esses benefícios previdenciários. Tem que fazer a avaliação dessa massa que chamamos em previdência. Né? Me desculpe, eu estou usando os termos mais, assim, porque eu sei que tem um público Perfeito. diverso, Sim, nem aqui é todos a são da doutora área. Liviane Kene, doutora Adri Carvalho, doutor Marcelo Tassinari, não sei se estás vendo algum conhecido seu, mas enfim, Aqui seguimos. eu Sim. fico, isso, aqui eu não, alguns colegas, vejo alguns, tem alguns colegas aqui conhecidos. Doutora Cristiane Neri, vejo aqui. Ah, querida Ah, Cristiane Neri, isso. A um beijo para Lisiane, ela. a Lisiane Kênia da minha família, obrigada. Adriana Carvalho, aqui, ela é servidora, ela foi servidora do município, hoje ela é servidora do estado, né? Minha vizinha aqui, muito obrigada por estar assistindo e todos os demais aí, né, por estarem aqui. Um tema envolvendo aí Tema bem a importante. nossa vida, né? E a vida das nossas famílias, nossos dependentes. Então, é importante a gente ter algum contato com esse tema da previdência, né? E saber como é que está a previdência, quais são os regulamentos, como é que ela está funcionando, o que se precisa atentar. Eu acho que dá essa importância, né, que muitas vezes acaba ficando em segundo, terceiro plano, né? Então, claro, os gestores e eu, né, como uma delas agora, a gente está ali para fazer isso, para ter essa atenção, mas os envolvidos, é muito importante a participação, né? Tanto é que temos também, nisso já vem a questão de controles, é importante, tem os conselhos que fazem parte também dessa gestão, e é sempre muito bom, assim, a gente, enquanto gestor, saber que tem outras pessoas, né, e outros colegas
atentos ao tema. Com certeza. Que tal agora a gente falar sobre a reforma previdenciária para os servidores de Porto Alegre? Sim, pois é, olha só, Terezinha, eu retornei, ao município de Porto Alegre, depois de aposentada, em 2021, ali em quase fevereiro, final de janeiro de 2021. E chegando lá, eu trabalhei aí intensamente na reforma da Previdência dos servidores de Porto Alegre, até porque era uma obrigação, né, do município implementar essa reforma, né? Seja por dever constitucional, né? Seja próprio pelo dever da boa gestão mesmo. Porque a previdência, quando se fala em previdência, a gente tem que estar atento às mudanças, né? Mudanças sociais, mudanças econômicas, tem que revisar os planos, né? A previdência, ela vive de custeio. Então, se não estivermos bem ajustados em relação ao custeio, em relação ao alcance desses benefícios de uma forma adequada, que possibilite a que todo o grupo possa perceber os seus benefícios em conformidade com o que contribuíram, mas também a garantia a todos, porque ainda é um sistema solidário, ele não há uma correspondência direta, como há, por exemplo, na Previdência Complementar. Eu não vou, não é aquela contribuição que vai estar lá separada e que eu vou buscar ao final aquilo que eu poupei. Não, é uma previdência solidária, mas ela é também contributiva, evidentemente, e essa contribuição ela tem que ter, lógico, uma correspondência, né, com o benefício a ser pago, porque senão também não teria lógica nenhuma, né, de ter cálculos e tudo mais, de buscar esse equilíbrio, né? É o equilíbrio geral do sistema, é o equilíbrio financeiro, é o equilíbrio atuarial e é o equilíbrio também das contribuições e dos benefícios que são alcançados. E também com aquelas reservas necessárias para alcançar aqueles, por exemplo, que contribuem por pouco tempo, porque falecem logo em seguida que entram. E não têm a contribuição. E a sua família não pode ficar desamparada. Então, isso é solidariedade. E o sistema de previdência, ele é solidário, o sistema de previdência básica, conforme a gente viu lá no início, seja do regime próprio, seja de regime geral. Então, chegando ali em Porto Alegre, a gente, né, trabalhou intensamente na reforma da Previdência e tivemos, assim, eu considero, êxito, tanto por parte, né, do governo, né, em relação a recursos públicos, quanto em relação à parte dos servidores. Porque se conseguiu um equilíbrio entre aquilo que era necessário para dar conta da reforma, para dar conta de trazer um equilíbrio no sistema, né, e também de preservar aqueles que estavam há muito tempo no serviço público. De trazer algumas regras diferenciadas, né? Então, com base também em estudos atuariais, em cálculos, né? Verificação da massa dos nossos segurados, qual é o público que a gente está lidando, como é que é a massa de servidores de Porto Alegre. Tem que ter um olhar específico para essa massa que são os segurados e são os beneficiários, né? Então, se fez essa reforma trazendo, então, novos regramentos, e aí os mesmos regramentos dos servidores da União, né, que estão na Constituição Federal, para os novos servidores. Né? Que novos servidores são esses? Todos aqueles que entraram, né, agora, porque já foi após agosto de 2021. Então, por meio da emenda à Lei Orgânica número 47, em agosto de 2021, tá, foi feita digamos assim, uma parte, né, da reforma, porque uma reforma previdenciária ela envolve muito mais, e envolveu em Porto Alegre muito mais. Ela envolveu essa reforma de regramentos de benefícios, de custeio, com essa emenda, né? Então, para os novos, essas regras novas, idênticas ali
aos da União, e para os servidores que já estavam no serviço público, regras de transição, que levaram em conta a data de entrada deles no serviço público e o tempo na carreira no município de Porto Alegre, para que tenha uma sintonia, digamos assim, com o tempo em que também eles contribuíram para o regime próprio. Porque aos poucos a gente vai avançando na medida em que daqui mais alguns anos teremos apenas, né, a formação de um fundo que vem, né, sendo aí formado e gerido desde 2001, quando se separou ali a massa de segurados. Então, ao final, teremos somente, né, esse fundo. E nisso é uma parte da reforma. Depois, a emenda 48, ela fez mais alguns ajustes ali para dar conta dessas situações de servidores que entraram lá na época da emenda 41 de 2003. Né? Uma outra parte que faz parte da reforma da Previdência foi a instituição da Previdência Complementar no município de Porto Alegre. Tá? Eu anotei aqui, ela foi feita em setembro de 2021, tá? Pela Lei Complementar 913. Isto é uma obrigatoriedade. Né? E também uma outra alteração que foi feita e que faz parte desses ajustes para dar aí um equilíbrio e sustentabilidade no sistema, foi uma segregação de massas dos segurados aí, do regime próprio. Então, na verdade, são os dependentes dos segurados que passaram, então, a integrar um regime financeiro de capitalização, e eu não falei no início, né, mas até já te explico isso, o que seja aqui até para o pessoal. Porto Alegre, então, ele teve essa separação quando instituiu o regime próprio de previdência lá em 2001, separou os servidores que estavam até ali, ficaram em regime de caixa, né, em regime de repartição simples, que a gente chama, e quem entrou ali a partir da instituição em setembro de 2001 passou, então, a contribuir para um fundo. E esse fundo já tem aí mais de 20 anos, né? Mas ele ainda é um fundo novo, porque quando se fala em previdência, 20 anos é nada, né? Por outro lado, não é tão pouco também, muita coisa já aconteceu. Então, alguns benefícios são pagos por esse fundo. Então, assim, de uma forma geral, né, falando sobre a previdência, a reforma no município de Porto Alegre, se conseguiu dar esse passo, esse avanço, a partir dali do segundo semestre de 2021, avançando e terminando, digamos assim, pelo menos essas etapas, né, agora em abril de 2022. Com isso, a gente tem um sistema equilibrado hoje, né, um sistema equilibrado que, bem gerido, vai dar conta aí de pagar os benefícios dos servidores e dos seus familiares, que é para isso que trabalhamos, né? É para isso que temos que trabalhar na gestão de um regime de previdência. É para dar conta do pagamento dos benefícios aos seus segurados, né? Tenho até algo para citar para ti daqui a pouco, mas antes deixo aqui registrar. Estão nos assistindo também a doutora Solange Oliveira, o doutor Rodrigo Costa, que falou: Simone sabe muito, referência na área previdenciária. Aqui Rodrigo. Também a doutora Renata Matos Rodrigues, o doutor Delton Pastore, todos aqui lhe assistindo. Inclusive, falando sobre essa questão previdenciária, eu quero até lembrar que eu conheci a doutora Líbia Suzana por meio da doutora Simone no IARS, né? É verdade. E foi uma perda realmente lamentável. A doutora Mariana de Penteller está me dizendo aqui que foi entregue hoje uma placa ao pai dela em homenagem à doutora Líbia. Uma placa da OAB junto com a ABA.
em homenagem ao legado dela. Foi no segundo andar da OAB, hoje às 10h30 da manhã. Realmente eu não sabia. E mais do que merecido, a doutora Líbia. Eu devo, então, a ti ter conhecido a doutora Líbia no IARS, numa reunião há alguns anos no IARS. É Ela acabou verdade. também se tornando associada. Então, É ela verdade. também faz Muito parte triste. dessa questão previdenciária, não é isso? Exato. É, foi uma perda muito triste, né? Tão jovem, enfim, a Líbia e linda homenagem aí, que bom. Mas deixa eu, o Rodrigo Costa, que está aí, ele me disse que Sim. bom que ele conseguiu. Rodrigo Costa é ex-diretor-geral do departamento e eu estou lá por culpa dele, que me convidou, então, para montar o departamento. Então, abraça ele, que coisa boa ter ele indicado. Né? Tem aqui uma questão, doutora. Em relação à Sim. implantação da Previdência Complementar, trata-se de uma obrigação constitucional? Isto, sim, é uma obrigação. Ela foi implantada aqui em Porto Alegre, mas ela deve ser implantada por todos os entes que possuem regime próprio de previdência. Tá? É uma obrigatoriedade de implantação, tá? É um comando constitucional, tá? E isso até ela vem convergir com as modificações no sistema de previdência dos servidores públicos. Por quê? Porque as novas regras, por exemplo, para os servidores, né, que entrarem após a reforma aqui em Porto Alegre, em muitos locais, servidores da União, eles terão seus benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência. Da mesma forma que os trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, o teto hoje ele é pouco mais de R$ 7.000. Né? Então, os servidores que desejarem receber um benefício superior, né, se ganharem mais de R$ 7.000, eles terão que aderir à Previdência Complementar. Ela não é obrigatória, como eu disse, ela é sempre facultativa. Mas para garantir a percepção de um benefício superior ao teto, somente entrando, né, para a Previdência Complementar. E essa Previdência Complementar, serviço público, ela tem a contribuição do servidor, mas ela também tem a parte do ente. Ou seja, e eu digo isso, o servidor ele não faz a sua poupança sozinho. Então, isso tem que ser avaliado pelo servidor no momento de optar pela entrada ou não na Previdência Complementar. Existem, logicamente, percentuais, limites, que não é o caso da gente tratar aqui. Como tu disseste, o tema é muito amplo, e É me muito desculpe, assim, de amplo. falar de uma forma geral, mas a ideia era essa, né, Terezinha? Eu trazer uma visão bem Claro, geral, porque para falar, né, de uma forma mais específica, a gente precisaria de um tempo para cada um desses itens, né? eu Mas, assim, de imagino. forma ampla, né, a previdência complementar é isso, e tem a parte doente. E mais, ela é uma obrigatoriedade tão forte e tão, assim, exigida mesmo para os entes, e que eles devem fazer, porque a penalização para aqueles que não instituírem é a perda de um certificado, é o certificado de regularidade previdenciária. O que significa? O que é esse certificado? O certificado, ele dá conta, ele declara, certifica que o ente, tá, ele está de acordo com as normas exigidas para a administração do regime próprio. Se ele não está de acordo com essas normas, e uma dessas exigências agora é a implantação da Previdência Complementar, ele não recebe esse certificado, que é emitido pelo Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência é um ente que ele fiscaliza os regimes próprios. Além dele ter a competência para regular, para normatizar, para dar as diretrizes gerais, os IPPS, enfim, a gente tem diversos regulamentos, é um setor fortemente regulado e está cada vez mais, né, eu acho muito, muito importante isso, a previdência complementar cada vez também, ela sempre foi
mas aí por conta de uma série de eventos, hoje ela é muito forte, essa regulação com controles, e os RPPS vêm no mesmo sentido dessa forte regulação. E sem esse certificado, o ente ele não pode, por exemplo, receber repasses, recursos federais. Ele não pode, ele não poderá ter o aval para empréstimos, então é muito grave, né? A gestão do regime próprio de previdência é muito importante para todos, né? Desde os segurados, servidores, para o ente municipal e para a própria sociedade, que ao final das contas é quem paga quando as coisas não dão certo, né? Então, é bem forte isso, bem importante. Então, ela é obrigatória. Desculpa, Terezinha, respondendo a questão aí que foi Claro. posta aí. Ela é obrigatória, sim. Tá. Ótimo. Também nos assistindo a doutora Lauren Fonseca, Maísa Casagrande, também aqui nos assistindo. Sei que o assunto é muito amplo, doutora Simone, mas restou alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado? Estamos com tempo ainda, temos 20 minutos. Se quiser pontuar mais alguma coisa. Tá, eu fico à disposição dos colegas. Eu acho que já que a gente tem esse tempo, assim, dá para a gente falar de uma forma bem geral, né, sobre a administração do regime próprio de previdência social, né, que é a gestão, né, como é que é feita essa gestão de um regime próprio. Como eu disse, é um setor que vem sendo fortemente regulado, tá? Pelas portarias do Ministério da Previdência, e essas portarias hoje do Ministério da Previdência, elas até foram bastante questionadas lá no início da instituição dos RPPS, né? Mas ocorre que com a alteração na legislação federal mesmo, e na própria Constituição, trouxe essa competência para o Ministério de trazer essa regulação, né? E eles vêm, aí nos últimos tempos, foram várias portarias que foram expedidas. Eu entro no momento de muitas mudanças na gestão e eu considero positivas essas mudanças. Por quê? Porque são mudanças que se preocupam com a boa gestão, com boas práticas, implantação de práticas de controle, né, na gestão dos recursos públicos, na gestão, enfim, de toda a administração do regime próprio. Por exemplo, Terezinha, a gente, uma das coisas recentemente alterada e que eu considero um grande avanço para a gestão é a obrigatoriedade de certificação, de qualificação, né, de qualificação dos gestores, dos membros de conselhos, membros de comitê, ou seja, das pessoas que fazem a gestão do regime próprio, que estão à frente, né, do órgão para cuidar, para fazer os controles, para conceder os benefícios, para gerir os recursos. Essas pessoas, elas deverão ser certificadas por empresas aí próprias, cadastradas no Ministério da Previdência, habilitadas para certificar. E essa certificação, ela vai depender de prova, de uma prova, uma prova com um programa bastante extenso, um programa que envolve assim, a necessidade, né, ali, conhecimento em várias áreas. Hoje, a gente trabalha com gestão né, na medida em que temos a formação de fundo, né, o que antes não existia nas previdências dos servidores públicos, temos a formação de fundo. O que é esse fundo? São recursos financeiros que estão ali sendo guardados por anos para dar conta de pagar os benefícios. Como eu disse, o Previmpa tem aí 22 anos. Então, a gente faz a gestão de um volume bastante grande de recursos financeiros. Trabalhamos com aplicações, né? Então, a responsabilidade é muito grande.
E com essa responsabilidade, ela não pode ser conferida a quem não possui qualificação técnica. Né? Isso é em prol da boa gestão e da tranquilidade, né, para quem é segurado e, ao final, para o próprio município, no caso, e para a própria sociedade, como eu disse, né? Porque se Claro. lá ao final esses recursos, os pagamentos desses benefícios não forem feitos de uma forma correta, o que vai acontecer? A gente vai ter o retorno à insuficiência financeira para dar conta de pagar os benefícios. E o que Exato. significa isso? Significa prejuízo para os segurados, que poderão ser chamados a ter até contribuições maiores, que terão reformas mais severas e reformas de alteração nos benefícios, porque não tem como aí, não existe mágica, como eu sei que é um batido isso, mas não tem mesmo, né? Não existe. As contas têm que bater. Né? E estar bem gerido fará com que cumpram o papel. E qual é o papel? É pagar corretamente os benefícios e é dar segurança para as pessoas que estão, para a sua família. Então, essa necessidade, essa obrigatoriedade, melhor dizendo, de qualificação e de certificação, ela é bem-vinda, assim como são bem-vindas todas as exigências que vêm nesse sentido, de exigir a qualificação. Não teremos mais gestores que não estejam qualificados e certificados. Todos temos prazo para fazer essa certificação, né? Para a certificação para trabalhar com recursos públicos já era exigido. Eu, logicamente, possuo essa certificação, é uma certificação específica para trabalhar em mercado financeiro de capitais, é algo realmente bem específico. E todos os conselheiros, os membros dos comitês de investimentos. Eu fico feliz de estar nesse momento, né, ali no Previmpa e podendo implantar e Parabéns. podendo acompanhar essa evolução, porque eu Há considero 10 uma dias, né, evolução. doutora? Foi no dia 20, né? Sua posse. Terezinha, mas sabe que o dia 20 foi ali a posse, porque, como eu disse, o Rodrigo Costa, ex-diretor, ele saiu em março. Então, e eu estou lá desde final de janeiro de 2021. Em março ele saiu e eu fiquei ali à frente do departamento de uma No forma lugar dele. interina até a gente conseguir, né? Até, enfim, a Ah, gestão então lá, o desde prefeito março e tudo já. mais, Coisa a, boa. a trazer, então, um colega, o Fabiano Bel, que é o nosso diretor adjunto. Hoje ele me disse, Simone, eu não vou conseguir estar aí na tua live, mas vou assistir depois, né? Lembro que esta Então, live vai estar postada mais tarde no canal do YouTube do IARD. Inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para ativar as notificações. Também assistindo essa live o Dr. Jamil Banura, o Dr. Maurício Melo e também a doutora Marli Andreata. O IARS está assim nas redes sociais. No Instagram com 3.447 seguidores. No Facebook com 3.245. No Twitter com 560 seguidores. E canal do YouTube com 965 inscritos. parabéns. Participem da nossa plataforma digital do IARN. Inscrevam-se no canal do YouTube. Lá existe um verdadeiro acervo jurídico online. Todos os assuntos possíveis em todas as áreas do direito estão lá registrados já há 2 anos e meio, desde que começou a pandemia. E gostaria também de Parabéns. deixar registrado. Muito obrigada a todos nós. Se Parabéns não ao fossem IARS. vocês, não teria todo esse acervo. A convidada da live da próxima terça-feira, dia 5 de julho, vai ser a doutora Camille Eltz, de Lima. Ela é mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS e vai falar sobre o tema Desafios da Advocacia Criminal. A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prat. Doutora Simone, suas conclusões finais, por favor. Terezinha, primeiro eu quero agradecer novamente aí a oportunidade
Quero agradecer a presença dos colegas e lembrando, né, que fica então disponível, já agradecer também o pessoal aí que vai posteriormente assistir, se quiserem enviar algumas Podem questões. participar no chat do canal do YouTube. Ele é Ah, aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta no chat do canal do YouTube, a doutora Simone agora já está avisada e responderá ali. com certeza, fico à disposição, Terezinha. Minhas considerações finais, então, são essas. Eu acho que, como eu te disse, a questão da gestão, aí estou à frente do regime próprio aí de Previdência, do Previmpa, né? É o Departamento de Previdência do município de Porto Alegre. É um grande desafio que vem aí acompanhado de muita responsabilidade nessa gestão. Nós temos uma equipe excelente, excelentes servidores trabalhando lá conosco. E como eu te falei, eu acredito e tenho aí certeza que todas essas novas aí regulações que vieram, elas vêm em boa hora. Elas vêm em boa hora para dar conta, né, em momentos, inclusive, aí, bastante complicados, né, de fazer a própria gestão aí de recursos públicos. A gente está há 2 anos aí com pandemia e tudo mais, então Mais, é, mais de 2 anos, né? Meu Deus, mais de dois anos, como o mais tempo de dois passou anos, rápido. Meu Deus. exato. Então, O a doutor importância, Rodrigo Costa comentou que o Rio Grande do Sul é o estado com mais RPPS, em torno de 320. É o que menos exato. tem adesão ao pró-gestão. Isso é um indicador que não é bom, precisa ser incentivado. Ah, muito obrigada, Rodrigo. Importante. Essa questão do pró-gestão que o Rodrigo coloca é exatamente as boas práticas que eu falava, né? Essas boas práticas, elas estão aí dentro desse programa, que é um programa do Ministério da Previdência, que o Previmpa aderiu, né? Que ele visa justamente alcançar aí uma administração segura, eficaz e que traz aí uma série de oportunidades para avanço, né? Desde de investimentos, né? E a própria qualificação mesmo aí dos servidores. Então, tá corretíssimo aí, lembrando do Rio Grande do Sul, é o que mais tem RPPS aí desses 2.100 que temos no Brasil, e uma pena aí que poucos aderiram ao Progestão. É um trabalho que o Ministério da Previdência vem fazendo, né? E quanto mais assim puder os gestores terem a consciência da importância, melhor para todos, né? Afinal de contas, previdência é uma segurança que os trabalhadores, né? E nós, servidores públicos, somos trabalhadores, e é uma segurança que a gente precisa ter para nós e para nossa família. E nada disso será, né, efetivo se não tivermos uma boa gestão. Então, preste atenção nos órgãos gestores, preste atenção na sua previdência. Que aula maravilhosa. Live maravilhosa. Aliás, eu já tinha dito isso mais cedo, que essa live seria perfeita, linda, e Ah, realmente imagina. foi com a doutora Simone. Muito obrigada por todas as informações prestadas aqui. Esta live vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Aproveito e agradeço a todos pelo prestígio em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, que hoje está no compromisso fora, já justificado a doutora Simone, mas em nome dela agradeço pela presença e pelo prestígio de todos. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigada e obrigada a todos. Um grande abraço para todos. Abraço a todos.